Bem-vindo! Hoje o tema do nosso bate-papo é Amar tem seu preço. E eu continuo aqui com as nossas convidadas, com a Ana Paula. Ana Paula, por mais que a sociedade evolua e descarte o preconceito, a maioria das mulheres ainda estão condicionadas a querer um homem alto, mais velho, bem-sucedido. Você acredita que isso acontece mesmo? Acredito que aconteça. Normalmente existem padrões de comportamento. E esses padrões de comportamento são considerados padrões de comportamento dominante. Então, é muito adequado, entre aspas, que as mulheres busquem os homens altos, bonitos, bem-sucedidos, porque nesse padrão de comportamento, essas são características dominantes. Mas também rejeite o machão, né? Porque, na verdade, o machão está em crise. Então, essa figura não se torna mais a ideia dominante. No passado, a figura do machão era a ideia dominante, porque ele tinha que ser alto, bonito, bem-sucedido e comandar a casa, né? Sustentar a casa. E as mulheres, como têm outras possibilidades hoje, esperam sim alto, bonito, bem-sucedido, mas o machão está em crise. É isso mesmo. Mas, Gláucia, você acredita que uma pessoa que ama demais, isso pode gerar ciúmes e aí pode ficar uma coisa muito descontrolada? Com certeza. É difícil a gente delimitar onde termina o ciúme normal, onde começa o ciúme patológico. Geralmente quem percebe isso é quem é a vítima do ciúme, consegue identificar muito melhor do que a pessoa ciumenta. Mas, na verdade, esse ciúme dito patológico, ele pode trazer uma série de consequências com certeza, como, por exemplo, a própria violência contra a mulher ou contra o homem também, apesar de ser em menor escala. Foi bom você tocar nesse assunto, porque eu quero saber da doutora Érica o seguinte, se esse descontrole realmente gera violência? Com certeza, na prática, a maioria dos casos de descontrole é em razão de um ciúme excessivo, que é um ciúme doente, né? Como a Gláucia falou, é um ciúme patológico, é aquela pessoa que está perturbada mentalmente, enfim, que muitas vezes não aceita buscar um tratamento, e aí acaba se gerando todos os tipos de violência na prática. Então, os casos que a gente tem de ocorrências na delegacia, que hoje não são poucos, né, infelizmente, vem muito dessa questão do ciúme exacerbado e também aliado a outros tipos de doença, a outros tipos de patologia. É importante salientar que essa questão do ciúme exacerbado é quando o ciúme sai do controle daquela pessoa. A pessoa vê que, como se em todas as ocasiões ela se sente ameaçada naquele relacionamento e para a pessoa ciumenta, aquele ciúme tem uma razão de ser. Então, por mais que quem esteja de fora ache que, nossa, é um absurdo, para aquela pessoa tem um motivo. E isso é o que torna mais difícil ainda o tratamento. Agora, doutora Érica, os índices aí são altos, a gente sabe, né? Mas ainda não são o que realmente acontece no dia a dia com essas mulheres. O que você diz? Para você ver que é muito mais do que a gente imagina, né? Ou muito mais do que a gente tem na prática. Em regra, só para ter uma ideia de dados estatísticos, ano passado a gente registrou aqui em Volta Redonda cerca de 3.100 ocorrências, uma média de 8 a 10 ocorrências aí por dia. Depois do vigor da famosa Lei Maria da Penha, que a gente ainda vai, né, conversar sobre isso hoje ainda, as denúncias aumentaram, então as ocorrências também aumentaram, mas a gente sabe que ainda está longe de ser o que é o número real, o que é, na verdade, o que acontece por medo, por uma série de fatores que leva a vítima a não denunciar. Então, a gente tem denúncias, tem bastante casos, mas isso ainda está longe de ser a realidade do que acontece no dia a dia das vítimas de agressão. Talvez, doutora Érica, seja até o fato de ter que fazer a denúncia e ter que voltar para casa. Esse voltar para casa talvez seja difícil. É difícil, não só isso, mas outros fatores, né? São vários fatores que impedem a denúncia. É a vergonha, é o medo, principalmente o medo, que é essa ideia de voltar para casa e ter que conviver com o agressor, porque muitas vezes há dependência financeira, ainda que hoje os valores estejam mudados, ainda que hoje, como a Ana Paula falou, os papéis estão mudando, mas a gente sabe que tem muita mulher ainda, enfim, muita vítima de agressão que depende economicamente do agressor. E a dependência psicológica, eu acho que ela é um fator, porque, na verdade, a gente tem papéis, mas esses papéis, eles são contraditórios, eles são ambíguos. Então, isso é uma questão muito importante. Eu acho que o ciúme exacerbado, como a Gláucia havia mencionado, ele é resultado de uma baixa autoestima também. E essa baixa autoestima está vinculada a expectativas frustradas
que são as expectativas que estão em jogo no momento do relacionamento, né? Isso pode acontecer no caso das mulheres e isso pode acontecer no caso dos homens também, né? No caso dos homens, em função de um papel social antigamente atribuído aos homens, ele está relacionado à violência, né? À força física, Agora, ao aproveitando, vigor. Ana Paula, o que você está falando aí, nós estamos em pleno século XXI. E ainda tem mulheres que são submissas aos homens, né? Você, o que você acha disso? Isso é uma realidade mesmo? Não, é uma realidade. A dominação ela vai acontecer, mas em contrapartida você tem, nesse mesmo século XXI, talvez o fato de estarmos aqui discutindo isso significa exatamente que existe um aceno para novos papéis que estão aí sendo colocados para a população pensar, né? Isso advém da própria vida social. Então, o fato de estarmos no século XXI, como você mencionou, não significa que a gente rompa com todos os preceitos e com todos os papéis e possibilidades que eram anteriores, né? Significa que a gente está caminhando para essa situação. E aí você tem uma condição ambígua desse papel, o homem machão, ou o homem que cuida do seu corpo e que não tem como perspectiva a dominação da mulher, né? Então, você tem essa ambiguidade nos relacionamentos. Você vai encontrar padrões de comportamento familiares em que o homem é a figura dominadora, mas você vai encontrar famílias em que as mulheres, na verdade, cuidam da família, ou então não abdicam da possibilidade de serem mães, exatamente para se livrar da possibilidade de dominação. Isso é o mundo moderno, né, Ana Paula? Gláucia, agora me diga uma coisa, a síndrome de amar, o que você me diz disso? Hoje em dia tem... Porque a gente ouve falar aí o Isso. tempo todo. Na verdade, tudo que é comportamento exacerbado, as pessoas hoje tendem a classificar como síndromes. Exatamente. Então, surgiu agora a síndrome de amar demais. Na verdade, nada mais do que... geralmente estão relacionados com pessoas com uma autoestima muito baixa. Por conta dessa autoestima muito baixa, são pessoas muito inseguras nos seus relacionamentos e que... tem para outra pessoa um excesso de amor que tudo que ela investe no outro, falta nela. Então, eu costumo dizer que as pessoas que amam demais se amam de menos. Porque fica difícil ter esse equilíbrio quando você investe muito no relacionamento só no outro e passa a viver a vida do outro. Então, geralmente, as pessoas que amam demais, elas montam a sua vida com base na vida do outro e passam a mudar a sua própria rotina para observar o outro, para saber o que o outro está fazendo. É uma questão patológica. Quando é uma síndrome, já é patológica. Isso a gente pode considerar que não é normal. Né? É comum acontecer, mas a gente não pode considerar que é normal. Bem, eu vou para um rápido intervalo e volto já já.